Olá, pessoal. Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje a nossa convidada ilustre é a Marcele Rubach. Ela é escritora, criadora e artista. Marcele, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro. Por favor, se Muito obrigada. apresente. Meu nome é Marcele Rubac, sou escritora e também sou graduanda de psicologia. Tenho 20 anos e faço aniversário dia 27/4, né? Para quem gosta de saber dessas coisas. Sou escritora já tem desde os meus 17 anos. Meu primeiro livro publicado foi O Sangue do Rei. E no Natal daquele mesmo ano, quando foi publicado O Sangue do Rei, eu publiquei um livro chamado Um Natal Nada Convencional, que é também com correlação com O Sangue do Rei, que é os mesmos personagens, só que com a estrutura e história totalmente diferente. Eu gosto de ler, gosto de escrever, né? Artigos de faculdade que fica um pouco complicado, mas eu também gosto bastante. Eu gosto de entender um pouco a mais sobre o mundo e perceber como que cada pessoa tem sua individualidade. Então, isso é muito interessante para mim, né? Saber como as emoções também se encaixam em determinados termos que muitas pessoas às vezes deixam de lado. Sou um pouquinho de amante de livros, gosto de animes, entendeu? E também gosto da música. Não sei tocar violão, nenhum tipo de instrumento. Porém, né, eu tenho um ouvido muito bom em relação aos instrumentais, em saber como cada um deles funciona. E essa é um pouquinho de é um pouquinho. Muito Essa é legal. Pessoal, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que está escrito sobre os livros da Marcele. Um Natal nada convencional. Um grupo de amigos salvam o Natal. No Sangue do Rei, um grupo de amigos vão acampar e se veem em um mundo onde maldições são reais. Uma das avaliações mais interessantes da Amazon está escrito assim: uma mistura de Crônicas de Nárnia com O Peregrino da Alvorada. Eu achei isso muito interessante. Então eu deduzo, né, que são aventuras de portais, não é isso, Marcele? exatamente, Ah, que exatamente. legal. Por quê? Porque a história de Sangue do Rei, ela vai se passar no mundo real. Porém, com toda a trajetória deles, eles acabam entrando em alguns portais, entendeu? Uhum. Então, eu não vou falar muito sobre, porque o spoiler está aí dentro, do porquê dos portais. Ah, muito, muito legal. Então, Marcele, começa falando um pouco para a gente da sua jornada. Como foi para você se tornar escritora? Então, nem todo mundo sabe, mas desde os meus 14 anos, eu gosto de escrever. Porém, eu nunca escrevi livros completos. Às vezes eu escrevia trechos, né? E também eu sou poetisa. Hum, Só que isso quase ninguém sabe. Acho que só o pessoal da minha família mesmo que sabe, pois eu tenho um pouquinho de vergonha de postar os meus textos, os meus poemas. Então, eu comecei escrevendo poemas. Aos poucos eu comecei a escrever pedaços de histórias, né? Usando toda a criatividade das coisas que eu via. E quando eu fiz 17 anos, teve um grupo, né, de amigos que se chama Os Mensageiros, que são aqueles mensageiros de Cristo, quando a gente estava na pandemia. E o que aconteceu? Durante a pandemia, foi um momento muito complicado para mim, sabe? Porque eu já não era muito de sair, mas sabe quando você é obrigado a ficar? Foi aham, mais complicado. Então o que aconteceu? Com eles, eu comecei a aprender um pouquinho mais, até mesmo sobre Cristo. Porque hum, o Sangue do Rei, ele é uma ficção cristã, entendeu? Nas entrelinhas dele, ele vai falar sobre Cristo. uhum. Então, com esse grupo de amigos, eu criei a história do Sangue do Rei como se fosse com eles, como se eles fossem os personagens. Ah, que Então, legal. toda a vida ela vai viver isso. E eu pretendo não perder, né, a linha da escrita, porque eu percebi o quanto as histórias mudam a vida de alguém. E essa é só um pouquinho da minha trajetória. Ainda estou bem no início, mas eu quero Uhum. permanecer nela. Eu queria sugerir para você o livro da Rafaela, que é O Rei Abaixo do Sol, tá? Uhum. Porque ele também tem essa questão de aventura e um pouco de literatura cristã. Ela faz representações muito sutis e ela cita salmos. E eu achei que ficou muito inteligente e muito gostoso de ler, viu? Então, mas agora, por favor, você teria um conselho para jovens autores, jovens poetas, pessoas que querem ingressar nessa carreira?
só vai, entra de cabeça. Por quê? Se a gente deixar realmente a vergonha, a gente nunca vai conseguir fazer nada. Foi até mesmo de um dos últimos vídeos que eu postei, que eu estava falando sobre isso. Porque nós precisamos começar, dar o primeiro passo, para assim vermos o leque de possibilidades que podemos ter. Então, o meu conselho seria: pegue, né, aquele projeto que você tem, coloca nas mãos do Senhor e vai, entendeu? Eu Uhum. tenho muita mania do entender, desculpa. Não tem problema. Pega o seu projeto e vai com ele. Ah, mas muitas pessoas não vão ler. Mas a partir do momento em que você colocou para as outras pessoas lerem, até mesmo 3 ou 4 pessoas vão. Ah, vamos colocar. 3 ou 4 pessoas leram o seu livro. Uhum. Tá ótimo. Aquelas 3, 4 vidas foram impactadas com aquele livro, com o seu livro. Entendeu? Então, eu acho isso muito interessante e dou esse grande conselho. Vai em frente. Continua, porque quando você der o primeiro passo, você vai entender muito melhor as outras coisas da sua vida, sabe? Porque se eu não tivesse publicado O Sangue do Rei, eu sou uma menina muito tímida. Mesmo não parecendo, eu sou bem É o que eu tímida. ia falar, não parece. Mas eu sou bem tímida. Pessoalmente, quando fala de O Sangue do Rei comigo, né, tem alguns colegas da faculdade que chegam perto de mim para falar dele, eu fico, eu quero falar, mas a vergonha contamina. Então, Sim. foi um passo muito grande quando ele foi lançado, porque as pessoas chegavam perto de mim e isso me abriu mais a minha comunicação. Eu consegui me expor mais, conversar melhor, porque eu sou uma pessoa tímida. Então, quando você começa a falar sobre as coisas que você gosta com pessoas totalmente diferentes, aquilo dali vai te animando, você vai conversando, você vai, sabe? Então, isso me ajudou muito na minha caminhada, como ajuda até hoje. A minha comunicação hoje é um pouco melhor por conta dele. Então, eu tenho muita coisa para agradecer ao Sangue do Rei. Muito bem. Eu gostaria de perguntar para você quais são os seus autores favoritos e as suas inspirações. Rapaz, por nomes assim, é um pouco complicado, porque às vezes eu esqueço. Uhum. Mas eu conheço por livros, Tudo bem, entendeu? pode falar. É o Tolkien, eu gosto muito do Tolkien. O C.S. Lewis também, as histórias dele são muito interessantes para mim e me Uhum. agregam bastante. E eu trouxe também até alguns livros aqui para me não esquecer. E um dos autores também que eu gosto bastante é o Alex. Eu já li A Paciente Silenciosa dele e foi incrível, né? Alguns autores também que eu gosto bastante é a Sarah, que eu já li o livro dela, Clã da chamado Lua, Clã eu da já ouvi Lua. falar desse livro. É muito bom, é muito bom, muito bom. Toda a trajetória deles é muito bom, muito bom. O romance, então, maravilhoso. Esse daqui. Eu não Nossa, sei falar o nome dele, você falou mas eu amo Neil, esse Neil livro. Shusterman. Aham, eu não sei falar o nome dele, porque o nome dele é muito difícil. Aí Aham. vem até combinando. O nome dele é muito difícil, E essa mas eu capa é gosto linda, né? muito, muito, muito dessa trilogia. Eu gosto muito, muito. Eu tenho até o outro livro que está na estante. E também a Cristina Bonfim, que também é uma autora brasileira Eu não muito conheço. boa. A Cristina Bonfim, ela tem vários livros e também é de ficção cristã. A Guardiã de Pedras, uma coisa também, falar mesmo, ela é uma autora que ela própria ilustra os seus livros. Então, a capa foi ela que fez. Tem algumas coisas dentro do livro, como os desenhos, Uau! também foram ela que fez, porque ela é ilustradora, escritora e mais alguma coisa que eu me esqueci. Ela que ilustra os livros dela e tudo. Então, esses são alguns dos meus autores favoritos, fora os outros. Porque, na realidade, você tem algum autor preferido? Eu gosto de todos os autores. Alguns autores só me chegam um pouquinho a mais, sabe? Da escrita. Eu Hum. fico mais encantada com a escrita. E outra coisa, muitos podem me criticar. Eu gosto de Harry Potter, mas não gosto da autora Não, de Harry Potter. normal, você gosta da obra, Entendeu? não da pessoa. Sim, sim. Isso que quando alguém me pergunta, quais são os seus livros favoritos? Então, eu penso mais assim, na escrita da pessoa. Algumas delas são maravilhosas, mas ela é uma, Outras, infelizmente, é. né? É, eu digo, a Sim, gente sim, a aprecia a gente, obra, né? E sim, outra sugestão que eu gostaria de te dar, se você gosta do Harry Potter, procure os livros do As Aventuras do Marvin Green.
tá? Porque ele é o Mais. nosso Marvin Grimm, né? Uhum, Ele é basicamente o nosso Harry brasileiro, uhum. né? Vou pesquisar. Igual. Ele é uma obra totalmente autoral de um garotinho mágico, mas para quem gosta dos Uhum, livros do Harry, é uma transição muito gostosa, sabe? uhum. Uma coisa também que eu gosto bastante, uma autora, no caso, que eu gosto bastante, e eu queria o livro dela, só que é muito complicado, porque esse livro é muito caro e ele é muito antigo. É a Holly Black. Ah, tá. O livro dela, Crônicas de Spider-Rick. Esse Uhum. livro é muito antigo dela. E eu gosto bastante. Você já ouviu falar? É assim, não é tão antigo, mas eu conheço Crônicas de Spider-Rick. Um cadinho só. Eu sou um cadinho só. Mas assim, os livros das Crônicas de Spider-Rick é muito caro. Então Uhum. fica um pouquinho fora de mão. Entendeu? Mas também gosto bastante dela, dos livros dela. Eu acho incrível a forma de mundo, dos, dos objetos mágicos, Uhum. tudo mágico. Muito interessante. Muito interessante a forma como ela aborda. Ai, que legal. E deixa eu te perguntar, qual que é o livro que você lê a qualquer hora? Mesmo que seja só um trechinho. Biblioteca da Meia-Noite. Uau! Já foi com a Biblioteca da Meia-Noite. Muito bom! Biblioteca da Meia-Noite. Eu Ah, comecei a ler ele por conta de uma amiga minha. Ela uhum. leu o livro, marcou ele todinho. Marcou ele todinho. Aí a Cara, gente eu não trocou. consigo fazer isso. Meu Deus, eu fico louco com isso. Sério? Assim, eu não gosto de marcar. Todos os meus livros eles são limpos, eu não gosto de marcar. Sim. Só que nesse dia, a gente fez assim, uma troca. Ela leu o livro, marcou, eu li e marquei. Fui Uhum. obrigada. Fui Muita obrigada. dó no coração, mas fui obrigada a marcar. Uhum. Aí, desculpa os cachorros atrás. Mas foi depois que eu comecei a ler ele, eu falei, peraí, eu achei que fosse uma coisa totalmente diferente. Aí, esse é um livro que eu leio a qualquer momento. Eu posso abrir qualquer página dele, que ele mexe lá no íntimo. Eu gosto muito, muito, muito de Biblioteca da Meia-Noite. Ai, que legal. E sim, qual que é o seu que você abre a qualquer momento? Para mim, são qualquer livros do Robert Howard, que é o autor do Conan, tá? Eu adoro a escrita dele, a forma como ele escreve, a intensidade em cada palavra. Uhum. Que após a forma como ele morreu, infelizmente a gente entende depois, porque ele, no fundo da mente dele, eu acho que ele sentia que ele estava sem tempo. Por isso que a escrita dele é um fogo, assim, sabe? É Uhum. maravilhoso, né? E claro, David Gaiman, só que David Gaiman não tem no Brasil, né? Que é parecido, David mas Gaiman. é totalmente diferente, né? Aham. David Gaiman, livro. É o autor. Aham. Qual livro? Ele é autor de, além da série Legend, né? Ele escreveu um livro sobre a Guerra de Troia e ele escreveu livros com base cristã em aventuras nas cruzadas. Sei com que é. Agora eu sei com que é. Então, Sei com que mas agora falando em livros, né? Vamos falar dos livros da Marcelle. Então, vamos falar primeiro do Sangue do Rei, né? É, gente, você tem ele aí para mostrar para o pessoal ver? Que arte linda essa capa. Olha isso, é. gente, Deixa eu né? ver se é assim. Dá para ver muito bem, Marcele. Por favor, explique, conta pra gente a história do Sangue do Rei, claro, sem dar spoiler, né? Então, o Sangue do Rei ele vai contar sobre vários jovens, vários amigos, né? Que eles estão de férias. Assim, eles estão de férias. Só que tem muito tempo que eles tinham marcado de sair para fazer um acampamento, que é o Uhum, sonho deles. Só que o que que acontece? Eles estão pensando em ir só para se divertir nesse acampamento. Só que quando eles chegam lá, eles entram numa enrascada danada. Porque eles acharam que era uma coisa e é uma totalmente diferente. A partir do momento que eles entraram, não é spoiler, não é uhum, spoiler, mas a partir do momento que eles entraram, a entrada são duas mãos assim, entendeu? Escrita num letreiro gigantesco. Bem-vindo a Sangue Negro. Aí, quando eles entram, aquelas duas mãos se fecham. E aí começa toda a jornada do porquê eles entraram numa enrascada.
Então, para você conhecer um pouco melhor O do sinal, porquê, tipo assim, o nome do local não, tipo, não deu nenhuma pista, sabe? eu acho que eles nem pensaram, eles estavam tão eufóricos de Aham. vamos acampar, vamos acampar, vamos acampar. Só que o acampamento é no alto de uma montanha. Até Uhum. chegar lá em cima, eles já tinham que ter pensado, mas não. Eles foram assim mesmo. E quando chegaram lá, eles se enfiaram numa enrascada, porque agora eles precisam sair dali. Mas como que eles vão sair? Aí o Uhum. que que acontece? Com isso, eles vão descobrir que o sangue deles é mais real do que eles imaginam. Então, a Hum. forma como eles vão sair dali, você só vai descobrir se ler O Sangue do Rei. Muito bem. É, conta pra Só gente, que esse daqui são os personagens que são apresenta eles falados pra no Sangue gente. do Rei. Ó, esse aqui é o Dominique, o nosso querido, entendeu? Quem leu o Sangue do Rei vai entender do porquê que ele é um querido. Essa daqui é a Kiara, é a irmã mais velha e a que conta toda a história de O Sangue do Rei. Kiara é irmã da Maia, que essa daqui ela é uma garota albina, que o que que acontece? Ao longo da história você vai perceber que ela tem alguns problemas respiratórios. Uhum. Essa é a Hannah, vamos ver se dá pra enxergar. Dá, Essa é a Hannah, sim. uma personagem muito interessante também, e ela é uma modelo. Ela é uma modelo. Uhum. Esse aqui é o nosso Estevão. Só que o Estevão, ele é muito ignorante, muito ignorante, muito ignorante. Ele é um saco na história. Você odeia ele. Mas depois Eu você. sei como é que é, eu sei como é que é. Ele é, ele é um saco, você odeia ele, principalmente porque ele tem ciúme dos cachinhos dele. Então, na história, você vai perceber que a todo momento ele tá com a mão no cabelo. Não pode botar a mão que ele já começa. Temos a Agnes, que é Uhum. essa daqui, a nossa pequenininha na história, mas ela tem a mesma idade que o Estevão. Então, ele me comunicar em relação a algumas coisas. Merlin, que é uma menina, que é essa daqui, Uhum. foi até onde tive aquele surto, entendeu? De cortar a franja para ver se eu ficava igual a Merlin. Não deu muito certo. Não deu muito certo. E essa daqui, e ela é médica. Ela é Olha, médica. E ela é apaixonada por livros de mistério, Agatha entendeu? E ela, Christie, hã? Agatha Christie. Sim, ela é apaixonada por livros de mistério e enigmas. Uhum. Ela é aquele tipo de menina que senta e fica fazendo diversos e diversos enigmas. E na história tem um enigma, e é ela que descobre. Uhum. Assim, não é spoiler, mas Ela, é ela que descobre o ela é enigma. como se fosse a Velma do Scooby-Doo do grupo. Exatamente. Exatamente. Só que ela tem cabelo preto, não Hum. castanho. E essa daqui é a Zaira. A Zaira ela tem em média uns 15 anos, ela é bem nova. Uhum. Só que o conhecimento dela é muito vasto, sabe? Ela tem conhecimento sobre animais, em geral. Animais, e ela é que ajuda a Merlin a descobrir. Por quê? As duas são amigas, né? São muito amigas. Então, o que que acontece? As duas se ajudam muito, 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 muito. Uhum. E ela, não, peraí. A Kiara, ela é muito cabeça dura em questão de briga. Assim, ela não gosta de briga, mas se colocar o nome dela, ela vai em cima, entendeu? Uhum. Principalmente se é ela e a irmã dela. Certo. E a irmã dela, ela é albina porque eu quis representar um pouquinho de diferença, porque Uhum. mesmo você sendo diferente, importa, Sim. entendeu? Tanto a Zaira também. A Zaira, ela tem o cabelo verde muito para representar o quê? Não que eu queira representar as pessoas que têm cabelo colorido, mas a diferença. Porque nem todo mundo é igual. E é isso Uhum. que eu queria representar muito em O Sangue do Rei, que às vezes eu abordo, mas pode não parecer, porque você é diferente. Todo mundo é diferente um do outro. Porém, não muda quem você é. Não é por conta da sua aparência ser um pouco diferente que isso vai mudar a sua personalidade e aquilo que você é. Entende? Então é Entendo. isso que eu abordei bastante no Sangue do Rei, que eu quis mostrar que as diferenças importam, sabe? E mas o que eu posso falar? Não posso falar muita coisa também, Mas porque é você muito. pode falar pra gente se o Sangue do Rei é uma aventura única ou ele é uma série?
Ele é uma aventura única. Ah, Muitos acham que legal. é uma aventura de duologia e tudo, mas não. O Sangue do Rei, ele fecha ali. E essa foto aqui foi uma Hum. representação. Ui, desculpa. E essa foto aqui foi uma representação de um dos primeiros capítulos. Que quando eles estão subindo a montanha, eles vão e tiram uma foto para representar aquele lugar. E essa Aí essa foto, foto. ela tá me lembrando muito, hoje em dia nem tanto, mas muito animes antigos, que quando acabava, a galera toda tirava uma foto, assim, sabe? Principalmente do Dragon Ball, acabava uma fase do Dragon Ball, tinha todo o pessoal tirando uma foto, assim, sabe? Sim, sim, Isso sim. me veio à mente, né? Tivemos dificuldades técnicas. Bom, vamos lá, Marcele. Agora, falando dos seus livros, né? Também tem a questão que você mencionou, um Natal nada convencional, que é a mesma galera em uma Uhum. outra aventura, né? E assim, eu Sim. adoro Natal. Eu gosto muito daqueles filmes Água com Açúcar de Natal. Como é que foi, Aham. como é que é esta aventura? É porque eu tô sem o livro físico. Eu tinha vendido o último livro físico dele. Que bom. E o Natal nada convencional. Sim, graças a Deus. Mas o que acontece? Em um Natal nada convencional, as personalidades vão se encontrar. Hum. E ali temos relacionamentos que um Sangue do Rei não aparece mais em Natal nada convencional, aparece. De tanto que me encheram o saco em relação a dois personagens. Aí eu tive que fazer esses dois personagens. Ah, Uhum. só um minutinho, rapidinho. Eu tenho aqui, achei. Eu tenho um negocinho de Natal nada convencional. Eu lembrei. Que é um card. Um card não. São adesivos que falam um pouquinho sobre a história. Achei. Aqui. Muito bem, estou vendo um computador, um bebê na Isso. manjedoura, ah, uma porta que parece ser de uma casa, um armário, uma nave espacial, Isso. ah, uma blusa com Baby Yoda Não, e é uma rana. ah, é uma rena, perdão. É. Ai, que burro, dá zero pra ele. Uma rena, uma touca, um peru e uma das personagens de costas. Tudo isso são pistas. Sim, do que você vai encontrar em um Natal nada convencional. Porque o Natal nada convencional vai falar que aqueles jovens precisam salvar o Natal antes que seja tarde. Porque eles acabaram descobrindo uma coisa. Que Hum, acontece? Eles precisam voltar no passado hum, para ajudar. Se certo. não ajudar, não vai mais existir Natal. Uhum, Então, algumas coisas aqui fazem bastante sentido, porque a nave espacial ela é referente também ao computador. E o frango, esse eu posso contar sem problema nenhum. A representatividade do frango é porque o nosso querido Estevão, o nosso querido enjoado, ele leva o frango hum. pro Natal e quando chega lá, o pessoal começa a irritar ele, ele fala que vai levar o frango de volta. Ele fala que vai levar o frango de volta e acabou. Ele vai levar o frango de volta. E uma das referências que eu tive foi um filme que eu É assisti, o do Leandro que Hassum, que ele fica, que ele uhum, perde a memória todo Natal, ele só lembra todo Natal que é Natal. Eu uhum, pensei na minha, porque exatamente. o tio dele, toda vez que pega uma briga, ele pega a comida e sai andando pra ir embora. Não vou levar embora. Eu sei, eu sei. Uhum, Eu pensei foi nisso. exatamente. Só que no caso, quando eles voltam, eles realmente voltam no passado, que eles Hum, precisam cuidar dessa criança que vai nascer. Porque existe um determinado rapaz, que você também vai ver em Um Sangue do Rei, que quer pegar essa criança e sumir com a criança. uhum, Entendeu? entendi, E o que acontece? Quando eles voltam, eles vão para salvar essa criança, para não deixar com que esse rapaz pegue a criança. Então entendi. eles vão descobrir que os pais de uns determinados amigos são totalmente diferentes daquilo que eles imaginavam, Uhum. entendeu? Eles têm computadores inteligentes e nem os próprios filhos sabiam disso. Eles Ah, escondiam isso entendi. muito bem escondido. Tá, mas então, o sangue do rei,
O Sangue do Rei é uma aventura única, mas aí você escreveu o Isso. Natal convencional, nada convencional, que são outros personagens, são os mesmos personagens numa outra aventura, né? Então, Isso. com essa sua criatividade, nós veremos mais a nossa galera? Eu acho que sim. Ah, que Eu legal. acho que sim. Por quê? Eu tenho 2 livros em andamento. Porém, um eu tive que parar porque ele vai falar sobre masmorra. Ele Uhum, vai contar a história de masmorras. E eu preciso aprimorar um pouco mais os monstros das masmorras. Porque eu tenho todo o enredo, toda a história de como ela vai ser formada. Só uhum. que precisa de alguns toques em algumas coisas para não ficar assim. Quem conhece RPG, quem conhece histórias, né, que tem masmorras, já assistiram animes ou qualquer outra coisa com masmorra, vai ver que os bichos dali são muito fortes. E os que eu Uhum. estava criando eram muito fracos. Então eu queria demonstrar mais isso. Então eu tive que dar uma parada com ele para me aprimorar mais. Só que nessa história, é da mesma linha do Sangue do Rei, só que alguns anos antes de acontecer. Ah, Algumas legal, anos, legal, legal, alguns legal. anos antes. E esse outro vai passar no mesmo reino Uhum, em que depois eles foram. entendi. Então, Então, vai ter vai ter um referências choque. do que a gente encontra no Sangue no Rei nesse livro. Isso. Ah, que Mas assim, legal. os personagens em si, não. Mas algumas referências sim. Que você vai pensar assim, isso tem o sangue do rei. Isso tem tal. Isso tem Ah, tal. legal. Então você vai ter esse sentido, sabe? Uhum, Você vai ter essa vontade. Ai, que bonitinho, tá aqui. muito bem. Agora vamos falar dos seus livros da seguinte forma. Eu digo que é a escolha de Salomão ou a escolha de Sofia. Uhum. Dos seus livros, qual é seu personagem favorito e qual te surpreendeu com o público que você não esperava essa reação? O meu personagem favorito é o mesmo que o pessoal, assim, teve mais um tchan com ele. Por Ah, quê? Ele é um personagem que todo mundo odeia de início. uhum. Porém, depois vai amolecendo o coração, vai entendendo que é o Estevam, que é esse daqui. O que eu acabei de falar muito mal é o meu personagem favorito. Ele é o meu personagem favorito. E é por quê? O Estevam é um personagem. Estou falando de Santo Rei, dos outros livros eu posso até dizer também, não tem problema nenhum. Uhum, O Estevam é um rapaz que ele foi criado de uma forma totalmente diferente. Ele foi criado pelos avós, ele não foi criado pelos pais. E ele carregava carvões para tentar ajudar a família. uhum, Só que o que acontece? O Estevão ele não teve muito esse amor, sabe? De pai, de mãe. E a avó dele, por já ser mais de idade, os avós dele, no caso, ele não tinha muito isso. Então ele acabou tendo essa raiva dentro dele, muitas das vezes, e essa ignorância na forma dele falar, na forma dele descrever as coisas. Porque para ele tem que ser tudo prático, tudo fácil, uhum. entendeu? Então ele tem isso nele. Então, o que que acontece? No começo de O Sonho do Rei, você vai ver essa personalidade dele muito aflorada. E ao longo do tempo, você vai vendo a mudança que há nele. Por quê? Ah, Foi quando ele começou a entender que ele não precisa ser durão o tempo todo, que ele pode realmente falar aquilo que ele sente. não segure uma xícara de café de alumínio na base. Eu só vi uma mãozão indo assim, ó. Tum. É, ah, por favor, continue. Tá melhor. Tô A mão melhor. tá melhor. Tá melhor. Não vou nem cortar essa parte pro pessoal aprender. Por favor, galera, não segure um copo de alumínio pela base. Então, ele é um personagem que chamou muito a minha atenção. Quando eu Uhum, terminei de escrever O Sangue do Rei, que eu fui ler ele depois de um bom tempo, eu percebi que esse personagem ele é um personagem muito diferente do convencional. Porque você consegue ver essa trajetória e essa internalidade dele do que ele realmente é. Porque ele tinha muito isso. Quem eu sou?
o porquê que eu sou assim. E depois ele vai descobrindo aos poucos o porquê que ele é diferente, o motivo que ele é daquela forma. E isso a gente pode trazer muito para nossa realidade também. Então, ele é um personagem que foi totalmente diferente daquilo que eu planejei, entende? Eu sei E exatamente. Sei exatamente o que você está querendo dizer. Você começa a fazer de um jeito, de repente cria a vida, e aí você chega a alterar a história porque esse personagem merece mais. sim, e ele é muito inteligente nas coisas que ele estava fazendo. Ele é muito inteligente. Mas ele também é aquele apaixonado, sabe? O coração dele depois começou a amolecer, então. E dos outros Hum, personagens, dos meus 2 livros, eu gosto bastante de uma pirata que tem no Das Masmorras. uhum, E eu gosto muito do personagem principal desse livro novo. Por quê? Esse personagem do livro novo, eu tenho só um rascunho de como ele é, que eu uhum, desenhei. Eu não sou desenhista profissional, mas eu tenho um rascunho dele. Ele é um personagem que ele tem uma singularidade muito própria, entendeu? E também ele é muito orgulhoso, muito orgulhoso. E ele vai se dar muito mal por ele ter esse orgulho. E é por isso que eu gosto dele. Por quê? Ele é orgulhoso, ele vai se dar mal, e eu sei por que ele vai se dar mal. É por isso que eu gosto dele. E também com ele a gente vai entender que o amor também muda as pessoas. A forma como você se Nossa, expressa vai mudar, muito bom. entende? Então, quando a gente conhece o verdadeiro amor, a gente muda por ele. Mas não só por ele, mas também pela gente, que nós conseguimos entender quem nós somos para poder amar aquela pessoa. Muito bom. Então, muito bom, né? Falei bonito. Nossa, falou bonito, falou bonito. É, agora eu gostaria de pedir para você falar um pouquinho de como foi a escolha das artes, porque o Sangue do Rei, ele tem uma, a capa chama, ser humano é uma criatura visual, certo? E a gente julga o livro pela Uhum, capa, e realmente essa capa chama, né? Como uhum. que foi? Foi fácil a escolha? Não, não foi fácil. Quando eu mandei pra capista, que até o nome dela é Gabriela, ela faz uma. As capas dela são maravilhosas. E a do Sangue do Rei é uma delas. Eu peguei inspiração de diversas. Colin Hoover não. Colin Hoover não. Colin Hoover não. Holly Black. Eu peguei de alguns animes, algumas capas que eu achei bonita, como Haikyuu. Diversas. Assim, Uhum. capas também que eu achei no Pinterest, que o foco dela era mais as letras. Só que ela foi. Aí, o que aconteceu? Eu passei tudo isso para ela, porém eu falei: olha, eu vou te dar mais alguns elementos do que se fala o sangue do rei, para você também criar, né? Para você ter essa ideia. Eu falei com ela que ela tinha toda a disponibilidade, tudo para ela fazer o que ela quisesse. Aham. Então, o que acontece? Contei sobre a história do sangue do rei, falei tudo para ela, o que se ia se passar, tudo que ia se passar, e também falei com ela um pouquinho de cada um dos personagens, assim, bem resumo do resumo, e ela me trouxe o sangue do rei. Que se você reparar bem, Uhum. ela tem a cobra, que é referente a um capítulo da página, que também é em relação aos galhos desse capítulo. E se você olhar bem, você vê o acampamento atrás, a Ó, eu casa do não tinha acampamento. notado isso. É porque Sim, no fundo você a, consegue ver. a coroa e as letras, elas estão em harmonia, então é nisso que a gente foca. Quando a gente tem que olhar Sim, a eu primeira achei coisa que muito você linda. olha as letras e a coroa. Só que você vai reparando, você vê Hum, a casa, vou até chegar um pouquinho mais pra sim, frente, agora dá pra as ver bem. escadarias, a casa todinha. Uhum. E vamos a pergunta, a coroa é uma coroa ou é só uma representação? É uma coroa, Hum, é uma coroa. muito Por conta bom. dos portais também tem a coroa. Hum, E eu também gostaria de falar sobre duas coisas que se passam no Sangue do Rei, sim. que são 2 poemas meus. Assim, tem diversos poemas aqui dentro, né, que eu tinha escrito. Só que são 2 ou 3 que me chamam muita atenção que não vai dar spoiler, Ok. entende? Porque tem acho que 2 ou 3 que dão spoiler danado, que é uma das primeiras páginas, que se eu não me engano é no capítulo 3, que vai falar assim. É capítulo 3 que vai falar aqui. Mesmo que caia em águas profundas e se sinta sem ar,
não se esqueça que ali o Consolador estará. Assim, bem rápido, porque esse poema é um poema muito grande. Ele é um poema muito grande. Só que eu encurtei o poema para ele encaixar naquilo que eu queria transparecer aqui. E também tem um outro que fala assim: Fulana de Tal. Não sei se estou certa, porque às vezes eu me acho incerta do porquê amar você. Os sentimentos se misturam e formam um mundo em que desejo apenas estar com você. Inacreditável o modo como os botões das flores acordam ao amanhecer. Entendo que às vezes, quando os observo, só penso em você. Achei que lá fora seria diferente, teria uma vida transparente, mas percebi que meu lugar é aqui, e por isso não desisto de dizer que ainda quero você. Esse, Uau! esse é um dos E, vo- poemas, e assim, que você mais disse que me você chamam. ainda não publicou seus poemas. Não, eu ainda penso, né, de fazer pequenas remessas para quem gostaria de ler. Uhum. Mas às vezes eu fico pensando, será que realmente a pessoa vai gostar? E eu fico muito pensando nisso. Eu achei Porque ele são mais de muito, 42, né? eu achei ele muito bonito e a forma como você introduz ele num texto seu, eu também acho Uhum, muito inteligente, porque alguns autores, eles têm dificuldade em escrever um poema para a história, uma profecia, ou eles querem colocar uma música. E às vezes não funciona uhum. muito bem, porque algumas pessoas têm dificuldade de perceber. O seu poema está muito bem fluído. Agora eu fiquei sem graça. Bom, então, para não deixar você sem graça, vamos para a próxima pergunta. Você pode compartilhar com a gente spoilers e novidades? Posso, posso. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, porque aqui na minha parede ela tem vários acontecimentos durante as Ah, histórias. você tem um Crazy Wall. E tenho, Você tenho. tem um Vou Crazy virar Wall. aqui. Pera aí, olha os spoilers. Olha. Ah, tá. O pessoal não dá, não depois da print vê spoiler. Muita coisa não, porque assim, os spoilers é só pra que eu consiga Ah, entender. tá. Entendeu? Mas spoiler. Deixa eu pensar. Eu acho que assim, não tem muito spoiler, não. Os spoilers mesmo são em relação às masmorras, que o nosso personagem principal nas masmorras, ele é um personagem muito inseguro. E temos uma pirata e um mago nessa história. Legal. E o que que acontece? Nele também tem alguns poemas. Nele também tem alguns poemas. Uhum. Acho que todas as histórias têm poemas. Eu gosto muito. E eles vão tentar entrar nessa masmorra. Só que essa pirata, ela é sanguinária demais. Sanguinário. Demais. Demais, demais. E ela vai querer matar os dois. Uhum. Só que não vai ter muito como eles se matarem, porque ela depois acaba se apaixonando por ele por um motivo específico. Uhum. E já nesse outro, ele é romance. O foco dele principal não é ser o romance, mas ele é de romance. Consegue entender? A história primeiro ela vai Consigo. falar sobre um pouco, ela vai falar em relação ao reino que vai ser abordado, vai falar em relação a ele e logo assim vai ser introduzido o romance, entendeu? Entendi. Ele é assim. Ai, que legal. E deixa eu ver. E um dos motivos do porquê na história das masmorras ela é tão sanguinária, por quê? Como tá escrito assim, a fulana estava quebrada por dentro, mas precisava de alguém para desabafar. Ela só fingia estar feliz, até que ela desaba com o nosso querido mago. Então ele vai e fala para ela: não é a sua culpa. Até porque ela não podia lutar quando ela era mais nova. E por isso, toda vez ela via os treinos dos meninos e sempre tentava fazer como eles, porque ela era desprezada. Entendi. Aonde ela morava não era digno de alguém, de uma mulher viver. Hum, Então, ela era é um trauma muito considerada grande, né? assim. Sim, ela era considerada. A cidade onde ela mora, no caso, é considerada o reino dos perdidos. Hum, Então, ela achava que ela não tinha nada, entendeu? entendi, entendi. E escolha de frases. Hum, Deixa eu pensar. Eu acho que não tem. Porque tudo qualquer bem, spoiler que eu der. sem problema. Qualquer spoiler que eu der.
Sem problema. É muito grande. Agora, Marcele, por favor, conta pra gente o que que a Marcele faz pra relaxar. Escrever não vale. Não, o que que eu faço para relaxar? Eu acho que eu sou bem tranquila em relação a isso. Eu já ando relaxada, vamos dizer assim, brincadeiras à parte. Mas uma coisa que eu prezo muito é relacionamento familiar. Uhum. Então, o que eu faço para relaxar é conversar com a minha família, colocar a conversa em dia, conversar sobre tudo, entende? Então, o meu modo de relaxar é conversando. Muito bom. E, Não vou falar escutando música porque eu não tenho um ritmo certo de música, uhum. sabe? Que é uma É das minhas muito. perguntas. Nesse momento na sua vida, qual é a sua música? Provavelmente é que eu tenho certeza é Castelo Animado. A musiquinha de Castelo Animado, Ah, sabe? a valsa principal, que é o principal, o House Castle. Eu sei essa. Aham. Que eu adoro essa animação, uma das minhas favoritas. Não é a favorita do Estúdio Ghibli, mas eu amo o Calcifer e o Cabeça de Nabo. Nossa, eu amo o Calcifer. Eu falei até esses dias com a minha irmã que eu iria fazer o Calcifer de vela. Ah, Ah, uma coisa sim. que eu gosto de fazer para relaxar. Qualquer coisa que não remeta à rede social. Muito bom, muito bom. Assim, gosto. Não julgue, eu sou uma escritora que gosta de pescar. Eu sou uma escritora que eu gosto de pescar. Eu gosto de conversar com os meus familiares, como eu disse. Eu gosto de ficar deitada na rede sem fazer nada, só olhando pro céu. Quem não gosta? Tem gente que não gosta, você acredita? Eu Isso conheci uma pessoa que ela não é que gosta. a pessoa, essa pessoa deve ter algum tipo de TDAH e não consegue ficar parada. Não, pode ser, Pode ser. pode ser. É porque eu conheci essa pessoa que ela não gosta porque ela literalmente acha ruim ficar deitado. Ela não gosta, ela precisa fazer alguma coisa. É como se ela não fizer nada, ela tá perdendo tempo. Entendi. Então, Realmente é. Tem gente que não consegue ficar sim. parada, né? E deixa eu Uhum. te perguntar, conta pra gente as séries e filmes que você gosta. No momento, assim, eu não, é bem raro eu estar assistindo alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu gosto de assistir. Tem vezes que eu gosto de assistir aquelas coisas bobinhas, sabe? Vamos colocar Sei. Casamento às Cegas. É uns negócios meio bobinho. Mas o que eu gosto bastante é assistir dorama. Eu gosto de assistir dorama. Não gosto muito daqueles pesados, não. Não gosto de assistir aqueles pesados, não. Eu gosto daqueles fofinhos clichê mesmo. Entendeu? É, Pra dar uma emoção. um que eu gosto de assistir, eu assisti só a primeira temporada, não sei se tem a segunda, é aquele da dentista que vai pra cidade do interior e o prefeito da cidade faz tudo. Que é uma cidade que tem muita Qual? gente de idade. É uma dentista, ela vai pro interior para trabalhar numa clínica Amor Rural? acho que deve ser Amor Rural, é. É, que ela Então, é da cidade, ela vai pro interior, ela acaba se e apaixonando por um é rapaz de que lá. o cara faz tudo, né? Que ele tem uma história muito triste, mas só descobre aos poucos. Mas o que eu Sim, gostei nessa série é o romance paralelo da policial. é muito bom. Eu fiquei torcendo pela policial e eu acabei É uma coisa que esquecendo, é muito bom. né? Você teve dificuldade Ah, é muito bom, é muito bom. para se Dorama adaptar? é bom. Então, Calma. Bom. você teve dificuldade para se adaptar à duração? Porque as séries de dorama são um filme, tem tipo 40 minutos, alguns têm 1 hora por episódio. São um filme, Sim. né? Eu demorei um pouquinho para pegar no ritmo, né? Então, às vezes eu parava e assistia um só por dia, no máximo. Uhum. Então, uma das séries que eu gosto bastante, que eu ainda tô terminando até hoje de assistir, se chama Sorriso Real. É um dorama. Eu vi o Que ele é um comecinho. dono de empresa. Eu vi o começo É do muito bom. Sorriso Real, É muito bom. né? Ai, a irmã dele é Só uma que o que que acontece? peste, né? Meu Deus, cara! Mano, ela pegou ele não, ela pegou a menina, botou lá no outro hotel. Não, foi o pai, foi o Pera, pai, foi o pai, foi o ó, pai o que spoiler, eu pegou. não terminei.
Olha o spoiler. Não, desculpa. Ah, isso me irrita. O pai dele me irrita. A irmã dele me irrita. Ó, só que uma coisa que dá pra perceber pela personalidade dela, que pode até ser um spoiler, mas também não é que ela tem um filho. Ela não dá atenção pro filho. E o filho dela é muito fofinho. Eu assisti um filme, tá? Não é um dorama, é um filme. Puxa, qual que é o nome? Eu achei muito engraçado, que é tipo uma versão meio que do Senhor e Senhora Smith da Coreia, que assim, a mulher, ela é Sim. delegada e ela muito brava, bate em todo mundo, e o marido dela é dono de casa, e todo mundo chama ele de senhor e esposa. Mas na verdade o cara é tipo assim, mó matador aposentado. E eu falei, mano, que legal. E ela é tipo assim, muito, Eu muito gosto brava, disso. gente. Rapaz, eu gosto muito disso. Teve um dorama que eu assisti. Eu Hum. assisto muitos filmes por conta dos meus pais. Eles amam assistir filme. E eu assisto com eles. Então, de todo tipo. Eu só não gosto de assistir assim. Aquele tipo de filme que ou tem muito palavrão, que eu não consigo assistir, ou muita cena íntima, É, não consigo. às vezes a pessoa fica. E também assistir esses filmes com alguns membros da família não é legal, né? Não, sim, mas o que eu tô querendo dizer é assim. Não, não tem história. Aham. É só Ah, isso. entendi o que eu quero dizer. É só isso. É só apelação visual. Sim, sim, eu não gosto de filme assim. Eu Posso não te gosto de filme assim. sugerir um filme que eu acho que você vai amar, e se você perguntar para seus pais, eles vão querer assistir com Hum, você? Procura O Feitiço de ah, Áquila. eu já assisti uma vez. Não é uma história completamente amarrada? Sim. Meus pais amam muito esse filme. Eu consegui uma vez assistir com meu pai, eu achei num site muito pirata. Eu achei até que ia pegar uns 3 vírus por conta dele. Aham. Porque é muito difícil achar, muito difícil. Consegui achar, assistir. Que filme bom! Ele é Assim, maravilhoso. ele tem pé, ele tem cabeça, ele é todo muito amarrado, ele não tem furo nenhum, ele é muito bom, Exatamente, exatamente. muito bom. É, e a Michelle Pfeiffer é maravilhosa. Sim, Meu Deus. sim. E você tem uma coisa que eu falo assim que é assim, o vilão, ele é a pessoa, o ambiente dele é o mais puro, é o mais limpo, ele é a pessoa mais suja por dentro, né? Sim, E porque ali, é, assim, e o ladrão fala. foge pelos esgotos, ele é a pessoa mais pura. Sim, 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 sim. Eu amei muito esse filme. Só que assim, eu lembro dele algumas partes, outras não, Uhum, entende? sim. Algumas partes só. Mas mesmo assim, muito bom, muito Ele é bom. muito Que filme bom. bom. Que bom. Que bom que você já assistiu e gostou, né? Tem muitos filmes assim que eu já assisti, muitos filmes. Só que tem um em específico, eu não sei se você vai conhecer. Esse é um filme que mexe muito comigo até hoje. Se chegar pra gente falar assim, Marcele, vamos assistir? Vamos. Ele é um filme, eu vou te explicar para ver se você vai saber. Ele vai falar sobre um caso de um rapaz que ele acabou matando uma pessoa e o carro dele foi parar debaixo d'água. Só que o que que acontece? Ninguém sabe onde está o carro. E ele foi a julgamento. Ele foi contratou uma advogada, né, para tentar livrar ele disso. Só que durante ela foi chegou e durante ali ele vai contando o que realmente aconteceu. E ela vai falando: "Não, você vai fazer assim, vai fazer desse jeito e tal e tal. Não, mas eu acho que dessa forma vai ser melhor". Só que quando chega no final do filme, a gente descobre um negócio Plot que twist. faz assim, bum, Eu não sei que filme é não esse, por é o você estar plot do plot. explicando. É um filme muito bom. Só que tem ele versão americana, que é a melhor que tem, e tem uma versão árabe. Uhum. Tem uma versão árabe. Mas ele é um filme muito, muito bom. É porque eu esqueci o nome. É alguma coisa, acho que é Contratempo. Lembrei. Contratempo. Não Anota e vi. assiste esse filme. É Sim, um filme senhora. muito bom. Ele é 1 hora e meia. Mas que Uhum. o plot twist, assim, você vai olhar o filme e falar, não dá nada pelo filme, você não dá nada pelo filme. Você fala, nossa, mas tá fazendo sentido. Quando chega no final, você fala, o melhor filme que eu já Olha, assisti. tem um livro nacional que é de ficção científica, tá? É do J.M. Beraldo, que chama O Véu da Verdade. Eu recomendo esse livro
pra todo mundo, porque ele tem um plot twist no final que eu falei, meu Deus, Uhum, sabe? Muito bem escrito, muito bem inserido, e se você presta atenção, uhum, quando você relê o livro e você sabe onde vai chegar, você fala, ah, nossa, tá muito sutil, tem que prestar muita atenção, sabe? uhum, É uhum. muito, eu gosto dessa. Igual, quando eu li A Paciente Silenciosa, eu fiquei assim. Por quê? A Paciente Silenciosa, você já leu? Não, eu não li a Paciente Silenciosa. Leia, você também vai gostar bastante. Pode Só que o que que demorar um acontece? pouquinho. A paciente A, não se preocupa, a não. pilha tá alta. Eu já encerrei por esse ano. Não vou. Tipo, só, agora os livros que eu já Uhum. tá. A pilha já tá indo pro ano que vem já. Esse livro ele tem um plot twist muito bom, muito bom. Por quê? A paciente do livro, ela ficou em silêncio. Ela acabou matando o marido, só que ninguém sabe o motivo do porquê ela fez aquilo. Ela acaba indo para um hospital psiquiátrico, eu acho que é num hospital psiquiátrico, e lá ela vai fazer o tratamento e um rapaz vai para um psico, Psiquiatra? psicoterapeuta, Ah, não, psicoterapeuta, psicoterapeuta. Psicoterapeuta, tá bom. vão lá para conversar com ela e o que acontece? Ela vai começando a querer falar. Só que o que está nas entrelinhas ali, dessa história, é o melhor, porque você vai entender o ponto de vista dela, do porquê, de uma maneira muito diferente, e o ponto de vista dele, entende? Legal, legal. Então é muito, muito, muito bom. E o plot twist do final, se você prestar muita, muita, muita atenção durante o livro, na hora que chegar no plot, você fala, já sabia. Mas se você não prestar essa atenção, você lê ele, no final você consegue tranquilamente entender o plot e falar, meu Deus, Muito é bem. muito bom, muito Muito, bom. muito bem. Bom, Então, eu vou perceber do tipo de filme, do tipo de livro que eu gosto, né? deu pra perceber. Aquele, É, aquele tipo de livro, aquele filme que tem o plot. uhum. Tem que ser o plot. Se você estiver disposta a procurar, eu te dou um clássico dos clássicos, tá? Quando? Que ele é chamado, aqui no Brasil, ele é chamado de A Ceia dos Acusados, tá? Ele é o primeiro de Uhum, uma série de filmes baseados em livros de detetive. Nos Estados Unidos é chamado uhum, The Tin Man, que é o Homem Magro, o Homem Fino. E uhum. no Brasil eles deram o nome de A Ceia dos Acusados porque ele foi o primeiro filme a representar aquela famosa cena que a gente viu muito depois, que virou até trope, que é colocar todos os acusados numa mesa de jantar para ter a revelação de quem é o assassino, tá? Dá um Aham, pouquinho de trabalho para você encontrar, mas ele é muito bom, até anotei já, tá? Bom, pra me pesquisar depois. Marcele, tem algo mais que a gente esqueceu de. Ah, tem algo, claro que a gente. Onde encontrar o seu livro? Ó, O Sonho do Rei você pode encontrar na editora Coerência, né? Pode encontrar comigo também. E também se eu não me engano, eu acho que editora. Não, Livraria Rema. Lá você também vai encontrar O Sonho do Rei. Comigo você vai conseguir o exemplar de O Sonho do Rei com brindes. Na editora você vai conseguir o livro junto com o marcador de página. Uhum, E na Livraria Rema, da mesma forma. Eu faço comigo, né, os brindes, porque fica mais prático para mim. Então, se caso você queira adquirir comigo, você vai conseguir os brindes e também o autógrafo. Com a editora, você vai conseguir o livro junto com o marcador de página. Aquilo que ficar melhor para você e mais prático, né, é aquilo que você vai poder fazer. uhum, Mas eu indico qualquer um desses 3 lugares. Até na Amazon, às vezes, também tem. Só que o uhum. que acontece? Tanto na Amazon quanto na Shopee mesmo, fica muito complicado, porque eles esgotam por ser de distribuidora, Uhum. né? Eles esgotam, então eles acabam não repondo. Então, as 3 pessoas que vocês podem ir direitinho, que vocês vão achar, é comigo, na Livraria Rema e também na Editora Coerência. Muito Esse bem, livrinho aqui, ó. muito bem. Bom, Marcele, agora nós chegamos naquele momento, que é o chamado de Momento Carine, de fazer os dedos de Uhum. jazz, que você deixa uma mensagem para o universo. Que amanhã seja melhor do que foi hoje. Muito bem. Assim, que o amanhã seja melhor que hoje e que sempre vamos lembrar de uma coisa: os nossos pensamentos
são só pensamentos. A gente precisa tratar os nossos pensamentos como se fossem somente pensamentos. Nossa, muito Isso. obrigado. Muito obrigado. Bom, pessoal, é isso. Essa foi a Marcele Rubac. Muito obrigado, Marcele, por participar da Toca do Aventureiro. Você vai ser sempre bem-vinda aqui. E quer dar um agradecimento especial para alguém? Ah, para todos os meus, como eu falo aqui em casa, para todos os meus seguidores, Gostei dessa. para todos os meus seguidores, para todo mundo. Eu quero agradecer aos meus pais, à minha editora, né, a todas aquelas pessoas que contribuíram para aquilo que eu sou hoje e para o meu livro. Eu quero agradecer a todos vocês, principalmente você também, porque você me deu uma oportunidade também de falar um pouquinho sobre o meu livro, um pouquinho sobre a minha história. Então, eu te agradeço por esse momento, por essa hora que você tirou para você ficar conversando, para você trocar uma ideia, para você me conhecer melhor. Então, eu quero também te agradecer por isso. Ah, eu que agradeço por você colocar os seus sonhos em palavras e compartilhar com as pessoas. Muito bem, gente. É isso. Essa foi a Marcele Rubac. Eu sou o Marcos. Essa foi a Toca do Aventureiro. Até a próxima. Tchau, tchau. Olha meu pai lá no fundo.